Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje nós estudaremos o gênero textual artigo de opinião. Um artigo de opinião é um texto jornalístico, expositivo, argumentativo. Sua estrutura se dá em três situações, em três momentos. A introdução, na qual consta a tese, o ponto de vista, o desenvolvimento, no qual aparecem os argumentos, e a conclusão, que é o fechamento desse ponto de vista, ou seja, a retomada da introdução desta tese. O artigo de opinião, quem o escreve é denominado articulista. O que é um articulista? Um articulista é uma pessoa que tenha bom senso crítico, ou seja, qualquer um de nós podemos ser um articulista e escrever um artigo de opinião. O que nós precisamos fazer com relação ao leitor? Nós precisamos provocar esse leitor, fazer com que ele discuta, com que ele pense, raciocine sobre o assunto do qual eu estou defendendo a minha opinião. Todo artigo de opinião possui um título. Esse título geralmente é centralizado e ele precisa ser um título bastante chamativo. O artigo de opinião, ele pode ser escrito em primeira ou terceira pessoa. Essa é uma das diferenças, né, que ele possui com relação ao gênero dissertativo argumentativo, que são as redações que nós estamos nos preparando para o Enem. Por quê? Porque as redações que nós preparamos para o Enem são textos escritos apenas em terceira pessoa, né? Impessoal. Já o artigo de opinião, não, esse pode ser escrito em primeira pessoa. A situação necessária para se produzir um artigo de opinião são dois tópicos. Ele é produzido a partir da atualidade e a partir da polêmica. O objetivo maior é provar o nosso ponto de vista sobre determinado assunto, né? Outra característica também do artigo de opinião, além do título centralizado e polêmico, chamativo, é que o artigo de opinião ele possui assinatura. Se não for o próprio nome, são as iniciais do nome. Por exemplo, Ivaneide Amorim, IA, maiúsculos, obviamente, né? Esse articulista, ele precisa, antes de produzir o texto, o artigo de opinião, ele precisa ler muito, ele precisa estar informado, ler jornais, assistir a jornais, ouvir rádio, né? Ouvir conversas das pessoas, para que ele tenha argumentos suficientes para defender o seu ponto de vista, que é a tese, e convencer o seu leitor, porque também é um gênero persuasivo. Então, até mais, um grande abraço.